Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 12 de novembro de 2020. No pregão de hoje, o mini índice ele conseguiu romper a mínima de ontem e formou aí um candle baixista de tamanho considerável, tá? Esse movimento ele não reverte, né, a tendência. O preço havia rompido o topo anterior, agora faz um movimento de correção que deve se estender aí até a média móvel aritmética de 20 períodos. No gráfico de 5 minutos, como hoje foi um dia de tendência, então foi um dia que possibilitou aí um trade, né? Hoje, depois da 1 hora da tarde, eu havia feito um estudo. O pregão ele estava exatamente, peraí, aqui ó, ele estava nesta região, e aí eu tinha traçado essa linha, né, na hora, e eu publiquei o estudo falando o seguinte: olha, se romper abaixo desta linha, a gente vai ter aí a confirmação desse pivô de baixa, tá? E aí é um trade na ponta vendedora. E acontece que o preço ele veio, fez correção até a média de 20 períodos e rompeu aí a cabeça do pivô de baixa, confirmando o pivô e seguindo em queda. Nisso, ele veio, formou novamente um novo pivô, né? E aí nova entrada, somente, né, no rompimento aí da cabeça do pivô, e ele teve ainda uma leve queda. Ou seja, do ponto em que eu havia falado 1 e pouca da tarde até o final, ele chegou a dar aí um total de 1.627 pontos, tá? Se você carregou aí no stop barra barra, você saiu aqui, né, neste candlestick. Então, total aí de 1.100 pontos, ok? Então, o que acontece? Né, na quarta-feira, na terça-feira e na segunda-feira também, o mercado, né, estava todo aí lateralizado. E aí as pessoas podem pensar, né, o Renan quando analisa aí não tem nenhuma ele não vê nenhuma oportunidade de trade, só lateralização. Só que é o seguinte, né, quando você opera a tendência, a literatura ela já fala que o mercado ele anda em tendência apenas 1/3 do tempo, tá? Os outros 2/3 ele anda lateral. Por isso que para você operar a tendência você tem que ter a paciência, né, de esperar aí a formação da tendência, né? Enquanto ele estiver lateralizado, nada a fazer. Até porque quando você opera a tendência, né, é um tipo de operação mais segura que tem. Você pode ver aí, ó, ele estando em tendência, né, ele não, né, os pivôs são confirmados, né, não há reversão. O seu stop, se você saber conduzir o stop, aí o seu stop fica bem protegido, ok? Então, essa, para quem opera tendência, deve ter paciência e essa deve ser a filosofia, né? O André Jakurski, que é um grande gestor de investimentos brasileiro, ele fala, né, que ele demora a entrar, mas quando ele entra, ele usa a expressão que ele entra para matar, né? Ou seja, ele entra pesado, porque, né, na formação da tendência, ele sabe que dando a tendência é o melhor momento que se deve operar, né? Já o mini dólar, ele formou aí um candle altista, né, no movimento de correção depois de haver caído, e ele rompeu ligeiramente o pregão de ontem. Não houve aí a formação aí, né, como teve a do mini índice, né? Hoje o mini índice ele teve uma configuração de tendência melhor do que o mini dólar, mas, né, se você for analisar a questão de pivôs,
você poderia ter entrado aqui, ó, no rompimento dessa máxima, que seria nessa região aqui, ou, né, o preço ele caiu abaixo da média, voltou, e aí aqui, ó, nesta região nós temos a formação de um pequeno pivô, tá? Ele subiu, atingiu a banda de Bollinger, caiu até a média de 20 e voltou a subir. Então, uma entrada aí de tendência no rompimento desse pequeno pivô teve aí mais de 50 pontos. Vamos descer um pouco. Vamos definir aqui, ó. Teve aí a oportunidade de mais de 64,52 pontos. Mas se você fez um stop barra, você poderia ter saído aqui em 29,41 pontos, né? Ou conduzido até aqui em cima, né? Em 50 pontos, tá? Quando você opera super tendência, que é o que eu vou ensinar no próximo curso, a gente é o seguinte, a média de 20 períodos ela é o start, né? Então vamos colocar aqui a outra média. Vamos colocar a média de 8 períodos. Então é o seguinte, vamos mudar aqui a coloração. Coloco o vermelho assim porque ela, né, é a referência para o stop. Então é o seguinte, a média de 20 ela é o start, a referência é a média de 20, essa média verde. Tá, então o preço sobe, ele faz correção até ela e volta a subir. E sempre com o preço ele já vindo acima da média. Então ele rompeu aqui atrás, subiu acima dela, foi até ela, respeitou a média e voltou a subir. Aí assim ele fez a correção aqui, né, e entrou em super tendência. A partir do momento que o trade ele é acionado, a sua referência de stop passa a ser a média móvel aritmética de 8 períodos. E quando você tem um candle que viola a média de 8 períodos, você vem aqui e coloca o seu stop abaixo dele. Tá? Nesse caso aqui, ó, teve uma violinada, né? Ou seja, veio, acionou o stop para voltar a subir. Só que o trade, né, mesmo que tenha sofrido uma violinada aqui, o trade ele foi com êxito, né? Outros já preferem abaixo, né, da formação dos fundos. Então aqui foi uma região de fundo, assim como aqui é uma região de fundo, só que o preço ele já rompeu a média. Tá, mas a super tendência ela o melhor dela é você conduzir pela média mesmo de 8 períodos, tá? Aí nesse caso, no rompimento aqui, ó, do pivô, você teve aí 21 pontos. Mas a configuração ela não está tão boa quanto do mini índice, tá? Eu preferi a configuração lá do mini índice. Agora é o seguinte, os 5 minutos, só para finalizar aqui, ele tem essa possibilidade, né? Você conduzir pela média de 8 aqui, e aí sofrer uma violinada, porque o seu stop vai ser bem próximo. E também o gráfico aí de 5 minutos, às vezes você tem, né, pequenos movimentos assim que o preço ele cai abaixo da média para depois ele voltar a subir. Então quem prefere uma tendência mais simétrica, digamos assim, pode operar pelo gráfico de 15 minutos. Porque aqui, ó, você pode ver que no gráfico de 15 minutos nós temos a oportunidade de trade, seja aqui, ó, no rompimento dessa última máxima, né? E você pode ver aqui como o candle, os candles eles foram subindo acima da média de 8 períodos e só veio a cair aqui, ó, tá? Então a tendência no gráfico de 15 minutos, ela é mais, digamos assim, comportada, ela tem menos oscilações porque a volatilidade é menor. Isso serve também para o índice futuro, né? Você pode ver aqui, ó, que o índice futuro, no gráfico de 15 minutos, ele veio e rompeu a região de consolidação. Então você poderia ter colocado aqui, ó, a sua entrada somente quando rompesse. Aí ele veio e ele formou um movimento de correção até próximo à média. Como ele formou um candle baixista com volume,
Então, isso aqui ele nos mostra que ele acabou de fazer o movimento de correção e ele já fez um movimento de força no sentido da tendência. Tá? E aí, se você quiser esperar um gift, esse candle aqui é um candle gift. Eu explico isso no curso Fundamentos de Análise Técnica. E aí a entrada é logo abaixo do gift. E aí com 1.400 pontos. Tá? Você pode ver que a tendência, ela também, né, o gráfico de 15 minutos, ele também tem, né, respeita a tendência, uma vez que a tendência ela é efetuada, né? Ela acontece. Você fica aí, ó, a maior parte do tempo, né, em movimento lateral, mas quando rompe, né, ó, a região de lateralização e ele segue numa tendência, você pode ver que ele anda consideravelmente. Tá? Então, estes são os métodos aí de você conduzir um trade de tendência. Entre todos os índices, né, o que mais caiu, um dos que mais caíram foi o IFNC, que é o financeiro, mas movimento de correção, né, nada normal. O índice imobiliário também movimento de correção, né, assim como os outros. Ibovespa à vista é a mesma coisa do índice, mini índice futuro, né, formou um candle aí considerável. E aí é o seguinte, quando forma um candle, né, grande, você pode ver que tem um candle altista pequeno. Por quê? Porque a pessoa pensa assim, hoje caiu. Aí me pergunta, né, mas você acha que amanhã vai continuar em queda? Olha, amanhã o que a gente espera pelo padrão é que na verdade tem uma leve alta. Pode acontecer de ter uma leve alta no próprio pregão e voltar a cair. Mas por que essa leve alta? Basta você ir no tempo, no prazo de 60 minutos. Porque nos 60 minutos você vê que ele rompeu e caiu abaixo das médias. Beleza. Agora ele formou um candle altista. Até ele fazer correção até as médias para voltar a cair, ele forma aqui, né, uma correção, né, no pregão de amanhã. E aí, quando você vai para o gráfico diário, essa correção é nada mais que um candle, um pequeno candle aqui. Ele pode ser tanto altista quanto baixista, mas é um pequeno candle que fez essa correção para voltar a cair. Tá? Então, depois de ter um forte impulso, tá, de queda, nós temos aí uma correção com um movimento de alta. Então, né, o esperado no trade, no pregão de amanhã, é este movimento aí de correção até a média. Tá? Então, ele pode continuar subindo aqui. Se ele continuar em super tendência, ele vai até a média de 8 períodos e volta a cair. Se não, se ele romper a média de 8, ele vai até a média de 20 períodos. Tá? Mas você já sabe que subindo é um movimento de correção, então, né, você não vai operar vendido nesse movimento. Tá? Então essa é a razão de ter esse candle. Você pode ver aqui, ó, que no sentido contrário também serve. Olha só, neste pregão do dia... Aliás, pregão do dia não, né? Vamos colocar no gráfico diário. Depois que tem um candle barra elefante considerável, esse pregão aqui mesmo, aqui, ó, o pregão do dia 5 de novembro, ele rompeu a média de 20 períodos, subiu muito. Este candle nada mais é o seguinte, o preço ele caiu fazendo correção e voltou a subir. Tá? Então, depois de um forte impulso para uma direção, ele faz uma pequena correção para voltar na direção da tendência. Ok? Vamos já analisar aqui já um papel que é Vale 3 antes de ir para o SP500. Vale 3 ela rompeu as médias, formou um topo, né, caiu para fazer correção. E aí é o seguinte, tem um detalhe que quando ela forma essa máxima e volta a cair, o que ela faz? Ela não rompeu o topo anterior. Aqui tem a formação de um segundo topo, tá? Um topo mais baixo que o topo anterior. Então, quando isso já ocorre, essa dinâmica aqui, ó, de topo mais baixo, topo mais alto, né? Essa dinâmica aqui, ó, da tendência de alta, ela é quebrada,
né, ou seja, você tem a formação de um topo menor, o que se espera é que ele entre em tendência de baixa, tá? No pregão de hoje respeitou a média de 20 períodos, por isso que a média de 20 ela é a nossa referência máxima aí para o stop. Então a média aqui está em 62,45. Um stop em Vale no mínimo é 62,40, que é 5 centavos abaixo da média, tá? No mínimo. O stop aí nessa região em 62,40. Abaixo disso, né, é loucura, você tem um stop aí abaixo disso. Então, até agora, o que o gráfico fez? O gráfico ele quebrou essa tendência, tá? Essa tendência aí de alta ela foi quebrada, né? Formou um topo aqui mais baixo que o topo anterior. Ah, pode romper aqui e romper esse topo? Pode. Só que o que fez agora? O que fez agora foi um topo mais baixo. Então, o que se espera é que o preço aí, ou né, se ele respeitou aqui a média, vai continuar a tendência de alta, ele vai subir tudo isso. E aí é o seguinte, né, o que é o ideal você esperar para que você possa entrar no papel? Esperar o preço, olha só, ele caiu até a média, ele está aqui. É esperar ele formar um candle altista, né, um candle verde aqui, ó, sobre a média de 20. E aí sim nós vamos ter um ponto contínuo de compra. Tem alguns traders aí que, né, já consideram isso aqui um ponto contínuo. Uma correção até a média de 20, com uma entrada 5 centavos acima desse candle. Como é um candle baixista, eu não gosto desse candle. Eu prefiro um candle altista, porque você pega aí o preço, né, subindo. Você já pega ele na direção de alta, tá? Então, essa é a configuração de Vale. Até agora formou um topo mais baixo, mas segurou na média de 20 períodos. Não reverteu, tá em tendência de alta ainda, mas esse topo mais baixo, ele serve como sinal de alerta. Tá? Então você mantém o seu stop para quem está dentro do papel e deixa correr. Voltando a subir, não acionando o seu stop, beleza, você está dentro do papel. Tá? Se ele cair, o seu trade ele não é acionado, porque ele só vai ser acionado quando ele romper ou a máxima de hoje ou, né, o topo anterior. Ok? Dentro aqui, aproveitando que estamos analisando os papéis, vou mostrar aqui uma coisa interessante, que eu havia falado, essa questão do gift, né? Quem fez, né, a nossa assinante tem acesso ao curso Fundamentos de Análise Técnica, tá? O nosso curso, esse aqui que está com 40% aí na Black November. Se você não quer fazer a nossa assinatura, que é R$ 49,90 por mês, você pode adquirir o nosso curso, ok? E dentro do nosso curso, eu explico essa questão do gift. JPCP3 no pregão de hoje ele subiu muito, né? Isso aqui é chamado de candle barra elefante. E nós temos o setup barra elefante, que é um dos setups que eu ensino. Aí o que acontece? Ele subiu muito. É hora de entrar no papel. A gente vai aqui nos 60 minutos e mostramos aí, olha só, como que ele esticou, né? Quando ele se afasta da média de 20 períodos, a gente fala que ele esticou, né? Então, o movimento de correção, nem que seja até a média de 8 ou até mesmo a média de 20, vai formar aqui, né, alguns candles de queda. O que vai ocorrer é que no gráfico diário nós vamos ter aqui um candle pequeno do lado do candle de ontem. Então você pode, né, existem duas maneiras. Tem gente que já coloca já 5 centavos acima da máxima do candle de hoje, ou espera a formação do gift, tá? Que é este candle. Então vamos ver aqui, ó, o gift. Ele o que eu chamo de gift é esse candle aqui, ó, este candle aqui, tá? É um candle pequeno assim, ó, que vai ser formado do lado deste candle grande, tá? Ele pode ser tanto baixista, né, quanto altista também. Ele pode ser tanto vermelho quanto verde, mas o movimento de correção ele é formado. Qual que é o cenário que pode acontecer? É o que aconteceu aqui, ó, neste pregão. Olha só, ele subiu, né? E aí ele veio no próprio pregão, o preço ele caiu, fazendo correção até a cabeça do candle anterior. E aí neste próprio
pregão, ele subiu, já rompendo a máxima e formando outro candle. Tá? Isso pode acontecer também. Por isso que alguns já colocam a entrada já 5 centavos acima. Porque ele fazendo a correção e já subindo no pregão de amanhã, né, já consegue entrar no trade, tá? Mas o padrão, né, é que faça a correção. Tá? Ele necessariamente vai fazer uma pequena correção aqui para voltar a subir, ok? Eu tinha olhado um outro papel aqui. Ah, tá. Ether 3. Ether 3, Eternit foi um outro papel que subiu bastante hoje. E embora ele não tenha tocado na média de 20 períodos, ele formou um candle altista. E este candle aqui, ele oportuniza. Esse padrão é o padrão aí do setup ponto contínuo, né? É um candle formado altista, né? Formado sobre a média de 20 períodos. Tá? Então em Eternit nós temos também aí um candle, um ponto contínuo armado, tá? Entre os papéis que caíram, vamos olhar aqui rapidinho alguns. Atom perdeu as médias aqui, e caiu, chegou numa região de suporte. SEAB fez correção até a média, um pouco abaixo da média. Nada a fazer, né? Nem compra nem venda. Azul, olha só, a Azul ela tinha formado aí um grande gap de alta, né? E agora cai aí fazendo correção e vindo fechar esse gap, possivelmente até a média de 20 períodos, ok? Vamos analisar aqui por fim o SP500. O SP500 ele já está aí no quarto dia, né? Desde segunda-feira vem falando que ele vai fazer movimentos laterais até, né, que a média chegue nos preços. Esse aqui, na verdade, é o Dow Jones Futuros, que acaba tendo, olha só, veja o Dow Jones Futuros, né? O SP500, aí ó, configuração muito parecida com o SP500. O ouro, ele está se mantendo, segurando aqui nessa região de suporte. Eu disse que venda mesmo, né? Só perdendo aí abaixo dessa região de suporte. A prata, uma configuração parecida, as médias estão né, juntas e, né, enquanto não romper a região de suporte ou a região de resistência, não temos tendência aí na prata. O petróleo WTI, ele fez uma leve máxima aqui e está voltando a corrigir. As médias se cruzaram e também o MACD também está virando altista, né? Tudo indica que após essa correção ele vai voltar e aí rompendo, né, o 43,35 aqui tem a possibilidade de um trade aí na ponta compradora, ok? O petróleo Brent, ele está começando a fazer a correção, né? O MACD já está altista e é necessário esperar aí a correção. A Nasdaq fez correção até a média. Eu falei que tem um ponto contínuo aqui e o preço ele veio e acionou, né, o setup ponto contínuo e segurou aqui na média de 8 períodos, né? O stop está abaixo do fundo anterior, então deixa o trade rolar aí, né, com o alvo lá em cima na média, na linha azul. O índice japonês ele está em lateralização até também que haja um encontro com as médias, tá? O DAX Futuros, que é o índice da Alemanha, não conseguiu aí, ó, romper a região de gap, que eu já havia falado. Essa região de gap está aí já há meses já e faz correção para voltar, possivelmente voltar a subir. O euro-dólar ontem, olha só, nessa questão aí de formar do candle baixista e altista aí para o ponto contínuo, eu tinha falado ontem que e o que eu tinha falado, que eu falei agora mesmo no outro papel lá, um candle baixista eu não gosto para operar ele no ponto contínuo. Eu falei, eu espero um candle altista para colocar a entrada. E agora sim, né, o euro-dólar ele formou um candle altista aí sobre a média de 20, virou as médias para cima, a média mais curta já está andando para cima, o MACD está altista e aí sim nós temos aqui um pouco acima deste candle, com stop um pouco abaixo, a ordem de compra um pouco acima, armado aí o setup ponto contínuo no gráfico diário de euro-dólar. O dólar iene, ele depois de fazer uma grande alta, né, ele faz movimento de lateralização
E esse movimento aqui de correção deve vir até a média de 20 períodos para voltar a subir com alvo na média de 200. Tá? O GPB USD também fazendo movimento de correção. O SDCHF em movimento lateral. O SDCAD fez movimento de correção até a média de 20. E aí, né, o contrário também serve, né? Alguns já consideram este candle aqui um ponto contínuo de venda. Nesse caso aqui é o contrário, né? A ponta vendedora. Só que como é um candle na direção contrária, eu já não gosto desse candle. Eu prefiro que o preço ele atingiu a média, ele forma um candle baixista aqui, para assim, né, armar aí o setup ponto contínuo neste par de moedas. O AUD USD fazendo um movimento aí de correção, né, depois de uma lateralização, trade comprador só no rompimento aí do topo. NZD USD começou o movimento de correção depois de esticar bastante, está longe das médias, tá? Mas o MACD ele está altista. Então, como falei, no link aqui embaixo nós vamos ter aí o link aí do nosso curso. E se você quer ser também nosso assinante, tendo acesso aí às revistas, né, aos cursos, ao canal e a uma série de conteúdos, né, por apenas R$ 49,90 por mês, você se torna nosso assinante, ok? Então, vou ficando por aqui. Até amanhã. Um abraço a todos.